Aqui eu tenho um código em Python, onde eu estou fazendo a soma de 4 números. Se eu executar esse código, você vai ver que o resultado dele é 4. Mas eu queria ter uma maneira de reescrever esse código onde eu conseguisse mostrar a soma parcial de cada uma dessas etapas. Então, antes de mostrar o resultado de 1 mais 1, pegar esse resultado e somar mais 1, que vai dar 3, e assim por diante, até chegar no 4. Para fazer isso, eu vou reescrever esse código utilizando um conceito novo que a gente chama de variáveis. Variáveis são uma maneira que a gente tem de armazenar algum conteúdo dentro da memória do nosso computador, dentro do nosso programa. Para criar uma variável, que é como se fosse uma caixinha no Python, a gente antes começa escrevendo um nome, o nome da nossa variável. Como eu estou trabalhando com soma, eu vou chamar essa variável de soma. Depois que eu escrevi o nome dessa variável, eu tenho que indicar para o Python aquilo que eu quero armazenar dentro dela, aquilo que eu quero armazenar dentro da minha caixinha. Para fazer isso, eu vou utilizar o sinal de igual, e tudo aquilo que eu colocar do lado direito desse sinal de igual vai ser armazenado dentro da minha variável. Então aqui eu estou criando uma variável, uma caixinha chamada de soma. Eu coloquei o sinal de igual e falei que eu quero armazenar tudo aquilo que está do lado direito dentro dessa variável aqui no Python. Então a gente sabe que isso daqui vai ter o resultado de 2, e é isso que vai ser armazenado aqui dentro da minha variável. Para mostrar que é isso que está acontecendo, eu vou chamar a nossa função de print, que vai mostrar alguma coisa na tela. Aquilo que eu quero mostrar na tela vai ser o valor que está sendo armazenado no momento dentro da nossa caixinha, a nossa variável chamada de soma. Então você vai ver que eu tenho 2 aqui como resultado. Depois disso, eu quero alterar o resultado dela. Eu quero somar mais 1 para a gente chegar no 3. Para fazer isso, eu quero falar para o Python que eu quero alterar o resultado que está armazenado dentro da minha caixinha. Eu quero atualizar o valor dela. Então, eu vou escrever o nome dela de novo, porque isso indica para o Python que eu quero fazer uma operação com essa variável. Eu vou colocar o sinal de igual. Nesse caso aqui, ele vai referenciar o Python para ele entender que eu quero alterar o valor, atualizar o valor que está armazenado aqui na nossa caixinha. E agora, aquilo que ele vai armazenar aqui dentro vai ser aquilo que eu colocar do lado direito. Nesse caso, eu quero falar que eu quero que o Python pegue tudo aquilo que já está armazenado dentro da nossa caixinha, que no momento vai ser o número 2, e ele atualize 1 aqui dentro. E aí sim, ele vai pegar e vai atualizar o resultado. Para tudo isso ficar bem claro, é importante entender que quando a gente chega aqui na linha 43, dentro da nossa caixinha chamada de soma, a gente vai ter o valor 2 armazenado dentro dela. E a maneira como o Python vai calcular essa linha 43 é que antes ele calcula aquilo que está do lado direito. E depois sim, ele pega o resultado disso e armazena na nossa caixinha, que está aqui do lado esquerdo. Então, nesse momento, ele vai pegar o valor que está armazenado dentro dela, realizar essa operação de leitura e substituir o valor. Então, a gente vai ter o valor de 2 mais 1, que vai dar 3. E aí sim, ele vai atualizar o valor da nossa variável. Então, para mostrar que é isso mesmo que está acontecendo, eu vou pegar e vou mostrar o print dela. Mostrar o valor atual dela na tela. E você vai ver que eu tenho aqui o valor 3. Agora, eu quero fazer isso mais uma vez. Eu vou dizer que eu quero atualizar a minha variável, para fazer isso eu vou colocar o nome dela, colocar o sinal de igual para falar que eu quero reatribuir o valor que está armazenado dentro dela e reescrever o nome dela. E vou falar que eu quero atualizar mais 1. Nesse momento aqui, a soma já vai ter o valor 3 dentro dela. Então, se aqui, quando a gente calculou a soma, ela tinha o valor de 2 e isso daqui deu o valor de 3, aqui na linha 45, a nossa caixinha vai ter o valor de 3 dentro dela. Então, o Python vai fazer a substituição de 3 mais 1. E aqui a gente vai ter o valor de 4. Para mostrar que é isso mesmo que está acontecendo, eu vou pegar mais uma vez e mostrar o print da nossa soma aqui na tela. E eu vejo que eu tenho 4. Ou seja, uma variável funciona como se fosse uma caixinha que permite com que eu armazene algum valor, alguma coisa dentro da minha linguagem. E a Quadrit tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber por que a gente chama isso daqui de variáveis. Quadrit, essa é uma ótima pergunta. Variáveis significa alguma coisa que vai variando conforme o tempo passa. E é justamente isso que a gente está fazendo. A gente criou algo como se fosse uma caixinha, alguma coisa que a gente pode armazenar, algum conteúdo dentro da nossa linguagem. E o conteúdo dessa caixinha, ele vai variando conforme o tempo passa. A gente vê que aqui a gente tinha o conteúdo de 2 dentro da nossa caixinha, a nossa variável chamada de soma. Depois o conteúdo dela passou por uma modificação e começou a armazenar o conteúdo 3. E depois aqui armazenou o número 4. Ou seja, o valor, o conteúdo que a gente está armazenando na nossa variável vai variando, dependendo daquilo que a gente fizer no nosso programa, das instruções que a gente passar para ele. Então a variável é uma coisa que tem o conteúdo que pode ir variando, e é por isso que a gente chama de variáveis. Alguma coisa que vai se modificando, vai se alterando o conteúdo conforme o programa vai sendo executado. Para entender bem aquilo que a gente fez, vamos dar uma olhada numa representação visual. Aqui eu tenho a memória do nosso computador. De maneira mais específica, essa daqui é a memória que a gente chama de memória RAM, ou memória de trabalho. E aqui eu tenho o nosso código de antes, que a gente escreveu. Aqui eu estou fazendo a soma de 1 mais 1, e o resultado disso é 2.
Tudo aquilo que a gente cria no nosso computador ou faz manipulação na nossa linguagem existe dentro da memória do nosso computador por um tempo específico. Então aqui eu tenho o número 2. E você pode imaginar como se esse 2 vivesse aqui, ó, dentro da memória do nosso computador. O importante não é entender agora como que o computador está fazendo a representação interna na memória, como que isso tudo é distribuído. É só você entender que se você criou alguma coisa na linguagem, isso existe, em algum momento, na memória do nosso computador, como por exemplo esse número 2. E esse número 2 a gente está armazenando dentro de uma caixinha, uma variável chamada de soma. Você pode imaginar como se a gente estivesse criando uma caixinha aqui e desse um nome para ela, uma etiqueta. Essa etiqueta aqui que vai permitir com que depois a gente referencie ela, ou seja, indique para o Python qual caixinha que a gente quer acessar. Porque a gente pode ter várias variáveis, então a maneira como a gente tem de dizer para o Python que a gente quer acessar uma variável específica, algum conteúdo específico, é utilizando o nome dela, que nesse caso aqui vai ser soma. Então aqui eu estou dizendo que eu estou armazenando o número 2 dentro da minha soma. Isso significa o quê? Que o valor que está aqui acessado na minha caixinha corresponde ao número 2, que está agora na memória do meu computador. Aqui embaixo eu estou fazendo mais uma soma, que no caso vai ser pegar o valor que está agora atualmente armazenado dentro da minha caixinha, chamada de soma, somando mais um, e isso vai me dando o resultado de 3. Você pode pensar como se a gente tivesse aqui um outro número 3 aqui na memória do nosso computador. Mais uma vez, não interessa pra gente se o Python vai reutilizar a mesma posição de memória ou vai criar uma outra. O importante não é a gente entender isso agora. É entender que, uma vez que a gente tem aqui a nossa caixinha chamada de soma, a gente pode alterar o valor dela, alterar aquilo que está sendo armazenado dentro dela. E é isso que a gente está fazendo nessa linha aqui. A gente estava chamando o valor dela atual, somando mais um e reatribuindo o valor, que é isso que a gente fez. Aqui, na outra linha, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está pegando o valor atual que está armazenado aqui, na nossa caixinha chamada de soma, que vai ser o valor de 3, e somando mais um. Então a gente vai ter o valor de 4, e esse 4 aqui, ele vai existir na memória do nosso computador também em algum lugar. Mais uma vez, não interessa pra gente agora como que o Python faz isso, se reaproveita ali o mesmo endereço ou não, o que que ele faz. Mas em algum lugar esse 4 existe, e a gente atualiza o valor aqui da nossa variável, chamada de soma. Então a gente vê que em cada um desses momentos a gente tinha aqui a nossa caixinha, a nossa variável. A gente tinha um nome, e é o nome que a gente utiliza para referenciar ela. E a gente consegue alterar o conteúdo que está sendo armazenado na nossa variável. Mais uma coisa muito importante da gente entender quando a gente trabalha com variáveis é pensar muito bem no nome que a gente quer dar para elas. A gente pode dar o nome que a gente quiser, mas é importante que o nome seja descritivo em relação à operação, aquilo que a gente quer trabalhar com essa variável aqui. Por exemplo, aquela variável que eu chamei de soma, eu só renomeei ela, dei um outro nome e chamei ela de feijão. E olha como todo esse código aqui perde o sentido. A gente não entende mais aquilo que a gente está tentando fazer. A gente está armazenando 2 no feijão, somando o feijão com mais um e somando o feijão com mais um. Toda a ideia de soma foi para o beleléu. Então, o nome, muito bem dado para a variável, faz toda a diferença no código. Eu pegar a variável que expressava uma soma e chamar de feijão faz com que qualquer programador que vá ler o código não entenda o que está acontecendo. Do ponto de vista do Python, isso não tem diferença nenhuma. O Python vai continuar a executar o programa sem problema nenhum. Mas a gente percebe que só pelo nome errado que eu escolhi, um nome que não faça sentido, o código meio que perde sentido quando a gente vai ler. E a gente tem dificuldade de entender aquilo que está acontecendo no código. Então é sempre bom a gente pensar em nomes que sejam descritíveis em relação àquilo que a gente quer utilizar com a nossa variável. Tem mais uma coisa muito importante. Quando a gente trabalha com variáveis em Python, a linguagem define um conjunto de regras que a gente tem que seguir quando a gente vai criar o nome da variável. Então tem coisas que a gente pode e não pode utilizar no nome da variável. Por exemplo, vamos dizer que eu quero criar uma variável chamada de número 1. Eu posso colocar um número no final, mas eu não posso colocar um número no início, aqui quando eu for tentar criar uma variável. Você pode ver que até aqui a minha ideia está sublinhando aqui essa linha 52 como sendo em vermelho. A Quality tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber por que eu não posso utilizar o número no início do nome da minha variável, mas posso utilizar no final. Quality, essa é uma ótima pergunta. E a questão é que se você utilizar no início, a linguagem, o Python, vai ficar em dúvida se esse 1 aqui representa um texto, no caso aqui o nome da variável, ou se ele representa um número 1. Então, para evitar esse tipo de ambiguidade, ele simplesmente proíbe esse tipo de coisa. Nas variáveis também, tem alguns caracteres especiais que você não pode utilizar no nome, e eles são a maioria dos caracteres, tá? Para ter uma lista completa, você pode dar uma olhada no Google. Por exemplo, um dos caracteres que a gente não pode utilizar é esse caractere aqui, ó, que representa o símbolo de interrogação. O underscore a gente pode, tanto que você vê que aqui no linha 54, a minha ideia não está indicando nenhum sinal de erro, então essa é uma variável totalmente válida. Vamos imaginar que eu quero criar uma variável para representar o nome completo de uma pessoa. Nesse caso, eu não posso utilizar espaço para separar as palavras da minha variável.
Você pode ver que aqui na linha 56 eu tenho tudo sublinhado em vermelho, porque isso é uma coisa que eu não posso fazer no Python. O Python ele vai se perder, não vai entender aquilo que eu estou tentando fazer. Para utilizar uma variável, o nome dela que tem mais de uma palavra, eu posso utilizar ou o underscore ou separar o início de cada uma das letras das outras palavras com uma letra maiúscula. As duas são maneiras corretas de fazer. Só que no Python, por mais que tanto aquilo que está escrito na linha 58 e na linha 57 sejam certas, o padrão de escrita do Python é utilizar o underscore. Ou seja, a cada nova palavra, utilizar o underscore para separar. Aquilo que está na linha 58 também funciona e não tem problema nenhum do ponto de vista de código. Isso é muito mais uma convenção, a maneira de escrita que foi escolhida como sendo o padrão do Python, utilizar o underscore. Para esse tipo aqui de escrita, a gente chama de snake case, ou seja, o casing das palavras que tem um underscore para separar elas em si. E aqui a gente tem aquilo que a gente chama de camel case, onde a primeira letra das próximas palavras, sempre começa com uma letra maiúscula. As duas estão certas, mas no Python a convenção, em qualquer nome que a gente vai dar, variável, função ou classe, é utilizar o underscore. No Python, quando a gente trabalha com variáveis, a letra maiúscula e minúscula no nome dela são tratadas de maneiras diferentes. Então a variável nome com tudo maiúsculo é diferente da variável nome com tudo minúsculo. E você consegue ver isso quando eu executo o programa. Aqui você vê que na linha 53 eu estou mostrando o resultado que está armazenado dentro da variável nome com tudo maiúsculo, que é o A maiúsculo. E na linha 54, em nome com tudo minúsculo, que é o A minúsculo. Então isso é diferente disso. E no Python tem algumas palavras que você não pode utilizar como nomes das suas variáveis de jeito nenhum. Por exemplo, aqui na linha 52 eu vou criar uma variável chamada de if e tentar armazenar o valor 1 dentro dela. A primeira coisa que você consegue observar é que tem algumas coisas sublinhadas em vermelho. E isso é indicativo de que tem alguma coisa errada no meu programa e que ele não vai funcionar. Mas eu também quero que você observe que o if está escrito em rosa. Isso é indicativo que essa palavra aqui ela tem um significado especial aqui para o meu programa. E isso é verdade. Tanto o if quanto palavras como for, def e muitas outras que existem aqui dentro do Python, ela já tem um significado especial dentro do programa Python, ou seja, a gente utiliza elas quando a gente quer criar alguma outra construção dentro do Python. Por exemplo, a palavra for é utilizada quando a gente quer criar o for loop. É ele que indica para o Python que a gente quer criar um loop, um pedaço de código que pode se repetir. Aqui eu tenho um loop que vai contar os números aqui de 1 a 1000. Então, é por causa disso, por ter umas palavras que já têm um significado específico dentro do Python, que você não pode reutilizar elas para nomear alguma coisa que é a sua variável. Então, para essas palavras que a gente chama de palavras reservadas, porque a linguagem pegou o significado delas e reservou para alguma coisa que já existe na linguagem, você não pode reutilizar elas e nem tentar modificar aquilo que elas significam, porque senão o seu programa não vai funcionar. A linguagem vai dar um erro para você.